Olá a todos! No tutorial de hoje vamos aprender a resolver equações do segundo grau incompletas. Então, neste slide diz assim: para termos uma equação do segundo grau, precisamos de ter uma equação em que o monómio de maior grau seja de grau 2. Esta equação que aqui está, será do segundo grau? Sim, porque tem aqui o x ao quadrado. E esta equação até tem um nome especial. Ela diz equação completa. Porquê? Porque reparem que está cá o x ao quadrado, mas também está o termo em x e está aqui um termo que não tem x e que nós chamamos independente, não tem variável. Aqui alguns de vocês podem estar a pensar: será que posso resolver isto com a fórmula resolvente? Sim, essa é uma das fórmulas para resolver, não é a única. Podemos também usar os casos notáveis. Mas a fórmula resolvente aprende-se habitualmente no nono ano. Contudo, neste tutorial destinado a alunos do oitavo ano, vamos usar outras técnicas para resolver equações do segundo grau. Pronto, então esta é uma equação do segundo grau, completa, porque tem o termo em x ao quadrado, o termo em x e o termo independente. Então, e agora esta aqui? Será também uma equação do segundo grau? Não, porque não aparece o x ao quadrado. Esta é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Aqui esta é do segundo grau. É completa? Não, porque falta o tal número que está sozinho, que se chama termo independente. E esta é do segundo grau e falta o termo em x. E aqui é incompleta também, porque falta-lhe o termo em x e o termo independente. Ou seja, se ela também só tiver o termo em x ao quadrado, continua a ser uma equação do segundo grau. Então, agora temos aqui esta equação do segundo grau. Ela é completa, falta-lhe o termo independente. E no oitavo ano trabalhamos muito com equações incompletas. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Reparem que 2x ao quadrado é o mesmo que ter 2 vezes x vezes x. Há, portanto, o fator x que é comum a estas duas parcelas. E, desta forma, posso decompor em fatores. Vocês já devem ter treinado isto quando estudaram a fatorização de polinómios. Mas lembrem-se que os fatores estão sempre associados à multiplicação. Portanto, habitualmente, apesar de não se escrever, temos aqui um produto de fatores. E deste lado temos zero. Então, se nós temos um produto igual a zero, o que é que nós podemos utilizar? A lei do anulamento do produto. Para os mais esquecidos, vou deixar aqui o link do vídeo onde explica a lei do anulamento do produto. Então, vai ficar o quê? Fazendo uma analogia agora com os números. Por exemplo, para que este produto aqui seja igual a zero, pode acontecer que o primeiro fator seja zero e aqui o segundo fator seja uma coisa qualquer e zero vezes uma coisa qualquer dá zero. Ou posso também ter aqui um número qualquer e no segundo fator ter zero, cujo produto também será zero. Portanto, quando é que o produto vai ser zero? Quando o primeiro fator é zero ou quando o segundo fator é zero. Então,
Aplicando agora a lei do anulamento do produto, o primeiro fator, que aqui no nosso caso é o x, será igual a zero, ou o segundo fator, que é o 2x mais 1, será igual a zero. Agora, nesta altura do campeonato, já devem estar familiarizados com estas duas equações. São equações do primeiro grau. Recapitulando até aqui o que acabamos de fazer. Portanto, começámos aqui com o x ao quadrado, deixámos de ter x ao quadrado quando decompusemos. Baixámos-lhe o grau e ficámos com duas equações do primeiro grau. E estas resolvem-se imediatamente. Resolvendo as equações, fico com x igual a zero. E aqui, notem que troquei um de membro, portanto, troca-se o sinal. Passou de mais 1 a menos 1. Princípios de equivalência e da adição. E agora, como é que me livro deste 2 aqui? Tenho que isolar o x. Como é que eu posso livrar-me deste 2 aqui? Posso dividir ambos os membros da equação por 2. E vou obter, então, aqui duas soluções. Equação do segundo grau, duas equações. Terminamos a equação indicando o seu conjunto de solução. Desafio-vos aqui a pausarem o vídeo e a resolverem esta equação aqui. Para resolverem, usem o processo que usámos até agora. A decomposição em fatores. Depois disso, aplicar a lei do anulamento do produto. E depois resolver aquelas duas equações de primeiro grau, terminando por indicar o conjunto de solução. Ok, vamos então ver a resolução desta equação. Podemos começar por observar que este polinómio aqui é o mesmo que ter x vezes x mais 3x. E portanto há aqui um fator que é comum, pelo que podemos evidenciá-lo. Então vamos colocar o x em evidência. Reparem, agora aqui dentro o que é que eu vou ter que multiplicar por x para obter o x ao quadrado? Tenho de multiplicar por x. E da mesma forma, para obter aqui o 3x, aqui dentro vou ter de multiplicar por quanto? O que é que multiplicado por x vai dar 3x? É o 3. Portanto, multiplico por 3. Nesta fase inicial, é bom verem se não se enganaram neste primeiro passo. Ou seja, se não se enganaram quando decompõem em fatores. E para isso, basta verificarem a propriedade distributiva. Reparem que x vezes x vai dar x ao quadrado e x vezes 3 vai dar 3x. Então, de facto, a decomposição foi bem feita, porque obtivemos o polinómio inicial, depois de fazermos a propriedade distributiva. Agora reparem que tenho aqui um anulamento e tenho aqui um produto, pelo que posso aplicar a lei do anulamento do produto. E o que é que diz a lei do anulamento do produto? Num produto de fatores igual a zero, o primeiro fator é zero ou o segundo fator é zero. Depois de resolver estas duas equações, vou obter então as soluções x igual a zero ou x igual a menos 3. Não se esqueçam, no fim da equação têm que indicar o conjunto de solução. Esta aqui é uma equação do segundo grau, incompleta, pois falta-lhe aqui o termo em x. Vamos resolvê-la. Então começamos por isolar o x ao quadrado num dos membros da equação.
Assim, o termo menos 8 que se encontra no primeiro membro vai mudar para o segundo membro da equação. E ao mudar de membro, o termo muda de sinal. Ficamos com 2x² igual a 8. De seguida, dividimos ambos os membros da equação por 2 para fazer com que este 2 desapareça. E fica x² igual a 8 a dividir por 2. E agora, para tirar o quadrado daqui, passo à raiz quadrada. E reparem que eu obtive aqui x igual a mais ou menos a raiz de 4. Este mais ou menos vem de onde? Este mais ou menos advém do facto de, se um número ao quadrado dá 4, então o seu simétrico também vai dar 4. Por exemplo, 2 ao quadrado satisfaz esta condição. Mas menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Portanto, 2 e o seu simétrico deram 4. Obtemos assim as soluções x igual a menos 2 ou x igual a 2. Recapitulando aqui, começámos por isolar o x² no primeiro membro. Depois aplicámos a definição de raiz quadrada. E por último, vou usar agora alguns minutinhos para resolverem esta equação. Muito bem, vamos então ver uma proposta de resolução. x² menos 4 igual a 0. Para resolver então esta equação, começamos por isolar x² no primeiro membro, mudando o 4 para o segundo membro, trocando-lhe o seu sinal. Depois, no passo seguinte, aplicamos a raiz quadrada para fazer desaparecer este quadrado aqui e ficamos com x igual a mais ou menos a raiz de 4, que nos dá as soluções menos 2, x igual a menos 2 ou x igual a 2. Aqui vocês também tinham uma outra proposta de resolução diferente. Reparem que aqui isto podia ser visto como uma diferença de quadrados. X ao quadrado dá x ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Portanto, isto é um caso notável. Podemos aplicar aqui um caso notável. A diferença de quadrados. E, portanto, a diferença de quadrados pode ser escrito na forma de um produto. E quem é que vai ser o meu A? O meu A aqui é o x. Neste primeiro fator, vou pôr aqui o x. E o meu B, quem é o meu B aqui? O meu B é o 2. E depois, seguindo aqui a fórmula, vou ter A mais B. Tenho aqui um anulamento. Tenho aqui um produto. Posso aplicar a lei do anulamento do produto. Portanto, o primeiro fator vai ser 0 ou o segundo fator vai ser 0. E obtenho as soluções x igual a 2 ou x igual a menos 2. Fazendo agora uma síntese daquilo que vimos no tutorial de hoje. Vimos então como resolver equações do segundo grau incompletas sem o termo independente, ou seja, deste tipo, ax² mais bx e falta-lhe ali o numerozinho que está sozinho. Para resolver as equações incompletas deste tipo, começamos por decompor em fatores. E como é que decompomos em fatores? Podemos aplicar os casos notáveis, como vimos no exemplo anterior. Reconhecemos ali uma diferença de quadrados
Ou então podemos colocar algum fator comum em evidência. Depois de fatorizarmos, aplicamos a lei do anulamento do produto. Depois vimos também como resolver equações do segundo grau sem termo em x, que eram as deste tipo. Para resolvermos o processo é bastante simples. Começamos por isolar o x ao quadrado e seguidamente aplicamos a definição de raiz quadrada.